Muito boa noite. A partir de hoje, aqui na Rede TV, você tem um encontro marcado todas as semanas com o Debate Brasil. Um espaço democrático para discutir temas do seu interesse, mas que dependem do Congresso Nacional. E nessa nossa estreia, a retomada dos trabalhos no Congresso Nacional e a queda de braço entre partidos da base de apoio e o Palácio do Planalto. Em disputa, temas reivindicados durante a onda de protestos que tomou conta do Brasil, como melhorias na saúde e na educação. Até que ponto a relação conturbada entre a presidente Dilma Rousseff e os aliados pode colocar em risco projetos como o Mais Médicos, que pretende levar profissionais da saúde para as áreas mais pobres do país, o passe livre para garantir transporte gratuito para os estudantes e o repasse dos royalties do petróleo para a educação? Para nos ajudar a entender esse cenário de incerteza, convidamos o deputado Paulo Teixeira do PT. Boa noite, deputado. Obrigado pela presença. Boa noite, Sérgio. Obrigado. E também o líder do PSB na Câmara, deputado Beto Albuquerque. Boa noite, deputado. Boa noite, é uma honra estar aqui. PSB, aliás, que pretende, tem plano de lançar a candidatura do governador Eduardo Campos à presidência em 2014. Mas isso é uma outra história, né, líder? Antes da gente começar a nossa discussão, o nosso debate, queria que a gente acompanhasse uma reportagem que ilustra bem essa relação da presidente Dilma, do Planalto, com deputados e senadores, com os senhores, porque nem com a maioria avassaladora no Congresso, Dilma Rousseff conseguiu garantir vida fácil para o governo. Os aliados reclamam do tratamento dado pelo Planalto e dizem que foram abandonados pela presidente. A base de apoio se transformou na mais infiel a um presidente da República desde 1989. Durante a votação da medida provisória dos portos na Câmara dos Deputados, ficou claro, Dilma deixou a base escapar pelas mãos. O PMDB e PSB, dois dos principais partidos aliados, viraram adversários. Defenderam a aprovação de vários pontos que o Planalto era contra. Os governistas se desentenderam, trocaram acusações no plenário. É a medida da esperteza, do negócio. E eu disse... Qual é o negócio, garotinho? Seja homem e diga. Qual é o negócio? Não acuse os outros em vão. Diga, rapaz. Diga qual é o negócio. Essa Câmara já ouviu demais hoje. Está na hora de encerrar. O deputado Toninho Pinheiro, do PP, que também apoia Dilma, protestou contra a falta de recursos para a saúde. Eles testaram a paciência da presidente. O apelo é no sentido que o Congresso Nacional faça um esforço, no tempo que resta, que é até quinta-feira, para aprovar essa, que é uma das medidas estratégicas para esse país. E a proposta só foi aprovada poucas horas antes da medida perder a validade. Já o orçamento de 2013 foi liberado com 3 meses de atraso. Os próprios aliados organizaram nos bastidores um movimento para protelar a votação. Eles queriam antes negociar com o governo alterações nas regras da distribuição dos lucros do petróleo. No Senado, o Planalto não admitiu, mas teria tentado aprovar em regime de urgência o projeto que dificulta a criação de novos partidos. Os escudeiros de Dilma esvaziaram o plenário e impediram a votação. A presidente ainda teve que se proteger do fogo amigo. O PSB entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para impedir a análise do texto no Senado. Se o governo não está apoiando esse projeto, caberia atuar nesse momento para que esse projeto fosse arquivado definitivamente, porque ele é uma agressão à democracia brasileira. E veio o tiro de misericórdia. Os aliados deixaram Dilma isolada em relação à proposta de plebiscito para a reforma política. O governo nega que tenha utilizado moeda de troca, mas às vésperas do fim do recesso parlamentar, liberou bilhões de reais para as emendas de deputados e senadores. A emenda não é para o deputado, não é para o dinheiro para ele. Tem que ser tirada essa imagem. É um dinheiro para a população, sem essa visão rebaixada de uma relação meramente tomará da cá ou fisiológica. Deputado Beto Albuquerque, a gente acompanhou aí a reportagem, e o senhor que não vê com bons olhos, não gosta muito dessa interferência do Planalto no trabalho da Câmara, nos trabalhos da Câmara. O senhor acha que só a liberação de emendas, só abrir o cofre, resolve a turbulência ou o problema é maior do que isso? Então, primeiro, meus cumprimentos ao Paulo Teixeira, um grande amigo, um companheiro de muitos anos aqui do Congresso, aos telespectadores, cumprimentos à Rede TV por essa iniciativa de fazer o debate político. Obrigado. Nós ficamos honrados com isso. A relação do Congresso com o governo depende muito não só do humor ou de algum tipo de relação de troca, depende de um elemento básico, a meu juízo, na democracia, que é a capacidade de diálogo. Eu fui 8 anos vice-líder, um período líder do governo Lula, onde a intensidade de diálogo prévio
ao envio de uma matéria no Congresso ou durante o debate era uma característica, ou seja, o presidente Lula era um homem dado ao diálogo, reunia meio que regularmente todos os partidos e também os líderes da sua base parlamentar para travar o debate. Eu sempre digo, o diálogo resolve tudo. Se não tudo, ele é um esforço concreto para fazer. Quando você não se comunica, diz o jargão popular, você se trumbica. Então, eu acho, por razões de estilo, né, que faltou um esforço do Planalto em dialogar mais com a sua representação política. Nós tivemos praticamente em 30 meses, segunda-feira passada, a terceira reunião em 30 meses da base do governo com a presidência. Então, quando não tem diálogo, vai se criando arestas, vai se criando tensão. Então, e eu acho que isso está muito afeito a esse momento que nós estamos vivendo. Deputado Paulo Teixeira, justamente essa volta do diálogo que pode fazer com que a base aliada se reagrupe, porque a minha pergunta para o senhor é o seguinte: é possível reagrupar a base aliada para votar projetos importantes que interessam aos brasileiros? É com diálogo que isso pode acontecer? Eric, eu também quero dar uma boa noite, agradecer o convite, parabenizá-lo por estar no comando dessa nova fase do programa e também cumprimentar esse amigo querido, um grande político do Rio Grande do Sul e do Brasil, que é o deputado Beto Albuquerque. Eu creio que tem um fato novo que aconteceu, que foram as passeatas em junho. Até então, a presidenta Dilma Rousseff tinha 80% de aprovação e tinha aprovação de todas as suas matérias no Congresso Nacional. Eu fui líder do PT em 2011, participei de diversas reuniões com o então líder do PSB, a então líder, que é a deputada Rosado, né? A Sandra Rosado. Nós tivemos em várias reuniões com a presidenta Dilma Rousseff. Portanto, eu creio que nós tivemos um ciclo de diálogos. Agora, as passeatas, elas criaram uma apreensão nas ruas e a apreensão no Congresso Nacional, não é? Isso exigiu um nível maior e melhor de diálogo da presidenta Dilma Rousseff. Ela tem feito rodadas com os líderes. Eu creio que a natureza, inclusive das matérias do segundo semestre, propiciarão uma unidade maior na base. A gente vai falar, inclusive, disso um pouquinho mais para frente, nesses projetos. Mas qual é a questão? Acho que está havendo diálogo, está havendo atendimento às demandas dos partidos da base e as próprias matérias que nós vamos discutir adiante, o tema dos royalties para a educação, o tema da saúde, do financiamento para a saúde, né? Na minha opinião, nós devíamos enfrentar no Congresso Nacional o tema da reforma política, né? São temas relevantes para o Brasil e que dialogam com a sociedade brasileira. Então, eu creio que nós conseguiremos um bom resultado no segundo semestre, aliado ao fato que essa apreensão na sociedade ela já volta ao normal. Exemplo da retomada da aprovação da presidenta Dilma Rousseff, que a pesquisa do Datafolha demonstrou nesse final de semana. Então, por que a presidente, por exemplo, depois de passada aí as manifestações, de arrefecer as manifestações, por que a presidente acaba aumentando aí na intenção de voto, subindo na intenção de voto, e o Congresso Nacional, por exemplo, caiu 9%, por exemplo, a reprovação ao Congresso? O Congresso Nacional precisa dar respostas mais claras à sociedade brasileira. Eu reclamei na semana passada, que foi a primeira semana de retorno, que nós não podíamos, ali quando se iniciou a discussão da emenda constitucional, do orçamento impositivo para as emendas parlamentares, isso não é a agenda das ruas. A agenda das ruas era retomar os temas que, num caso ou no outro, o Senado já votou, a Câmara já votou, falta completar numa das casas a votação, como o fim do voto secreto, lá no Congresso, a tipificação de crime hediondo para os crimes de improbidade. Quer dizer, estas matérias que são clamadas, o Congresso tem que concluir. E ele tem que ter prioridade, nitidez sobre isso, porque senão ele fica, evidentemente, em desvantagens. O que eu digo, Paulo, é que quando as coisas vão bem, né, o diálogo ele não é tão exigido. Quando as coisas fraquejam, acontece alguma novidade, há um tipo de crise, o diálogo ele é imprescindível. Então,
A Câmara dos Deputados não pode se afastar dessa agenda, porque não nos enganemos, os movimentos voltarão às ruas, os movimentos estão querendo atitude dos poderes públicos em todos os níveis, estão querendo comportamento. O povo saiu nas ruas, não pediu plebiscito, não pediu nada, ele pediu homens públicos decentes, homens públicos honestos. E o povo quer resultado, não quer mais diagnóstico, não quer só opinião, isso está assim, imagina, não, o povo quer resultado. Eu acho que essa é a nossa tarefa no parlamento e do governo. Mas esse diálogo, por exemplo, hoje está muito focado no orçamento positivo, né? Esqueceu-se um pouquinho ali a agenda positiva, aquela agenda para dar resposta às manifestações, e voltamos a falar, por exemplo, do orçamento positivo. Houve um diálogo, a presidente Dilma chamou ali a base aliada para um diálogo. Eu achei deu muito certo. bom. Aliás, só para explicar o orçamento impositivo, né, que obrigaria o governo a pagar as emendas parlamentares sem conseguir bloqueá-las, né? Isso seria obrigado e aí evitaria aquela moeda de troca. Essa questão do orçamento impositivo. Quer dizer, ela chama a base aliada, mas parece que não deu certo. Ela não consegue, né? Ameaçou entrar no STF para não aprovar. Os deputados conseguiram aprovar, até liderados por Henrique Eduardo Alves, presidente da Câmara, conseguiu aprovar lá, os deputados aprovaram na comissão, não conseguiram aprovar lá no plenário. O que acontece? Parece que não resolveu nada essa volta do diálogo. O que acontece? Eu acho que quando a presidenta Dilma chama uma reunião, por exemplo, como aconteceu segunda-feira passada e nessa segunda de novo, nós do PSB reclamávamos muito da ausência do diálogo. Quando ela chamou, eu mesmo disse aos demais colegas, bom, a presidenta chamou o diálogo, vamos dialogar, vamos dar um voto de confiança nesse momento e não retomarmos o segundo semestre com o mesmo nível de tensão ou o cabo de guerra, sabe, para puxar a brasa para o meu assado. Vamos tentar acertar os pontos nas matérias que são relevantes. Eu acho que se tem emenda para o parlamentar fazer, ter uma normalidade na liberação dessas emendas é muito melhor do que você ficar exposto, às vezes, a algum processo até humilhante. Olha, se não está muito amigo do governo, eu não libero, ou se é muito amigo do governo, eu libero. Isso também não está certo. Como também não está certo o deputado, na hora de votar o orçamento, a comissão de orçamento, ele dizer qual é o limite que ele quer. Você concorda com isso, deputado? Tem que ter um limite. Então, voltando um pouquinho, Eric, você pergunta por que a presidenta Dilma Rousseff aumenta a sua popularidade e o Congresso não. Eu, na minha opinião, o Congresso tem que entender um fato, que não é só do Brasil, mas no Brasil existe. A democracia, da forma tradicional, ela não dá conta mais das demandas desses jovens que vêm e já tem uma inclusão digital, uma conversa digital, uma forma de comunicação diferente, né? A democracia brasileira ela tem um problema, ela não conseguiu, inclusive, cumprir o que a Constituição disse lá em 88. A Constituição disse o quê? Que nós somos uma democracia representativa e uma democracia participativa. A democracia brasileira ela é representativa, mas não é participativa. Na Europa, nos Estados Unidos, o povo participa muito em plebiscito, referendo, iniciativa de lei. Por que demora uma eleição americana? Porque eles não têm tecnologia? Não, eles detêm o maior poder tecnológico do mundo. Lá demora porque o sujeito vota numa série de matérias. Ele referenda ou faz o plebiscito de uma série de matérias. Aqui, a democracia brasileira ela não tem essa dimensão participativa. E isso é um tema que nós temos que dar conta dele. Um segundo tema que eu creio é que muitos jovens foram às ruas dizendo o seguinte: esse Congresso não me representa. Isso. Certo? Bom, o que ele está dizendo? Esse tipo de política não me satisfaz. Por isso que eu acho que uma das agendas nossas deveria ser a agenda da reforma política. Eu acho que a presidenta nisso acertou. Existe um plano, recentemente uma pesquisa do IBOP, apresentada pela Ordem dos Advogados do Brasil, diz que 85% da população brasileira quer uma reforma política. Exato. Eu acho que nós temos que enfrentar a agenda para a imagem do parlamento. Senão, em 2014, o voto nulo, o voto branco, ou o voto de gozação, o voto que se vota em personagens assim... Voto de protesto, caricatas, que a gente chama, né? Voto de protesto,
será um fenômeno da eleição de 2014. Na minha opinião, nós deveríamos enfrentar o tema da reforma política. O que também não vai adiantar nada, porque também não é votando nulo ou em caricatos que nós vamos melhorar a política. Só para a gente como eu disse, entrar nessa história depois. Viu, Érico, do pior que possa ter representando alguma coisa dentro do Congresso, não chegou por SEDEX. Veio pelo voto, veio pelas urnas. Então, essa relação sociedade-parlamento, ela tem que ser cada vez mais tensionada e, evidentemente, a responsabilidade no vestibular, esse de 4 em 4 anos, né, de aprovar ou não o mandato do sujeito, depende de acompanhar o trabalho dele. Né? Eu acho que isso é muito importante, né, que nós façamos. Eu concordo com o Paulo, tem que haver interatividade. O Congresso tem que abrir mais canais, plataformas de interação da sociedade. Nós temos, por exemplo, na Câmara, já foi aprovado no Senado, a iniciativa do PSB, a redução do número de assinaturas para propor, o cidadão propor emenda constitucional e projetos de lei. Ou seja, você dá também à sociedade a possibilidade de legislar. E aí vamos melhorando a transparência, que é fundamental também. Então, antes da gente entrar na questão dos projetos, já a gente vai ver também uma reportagem que ilustra isso. Só queria, para completar, porque nesta terça-feira está prevista a votação em plenário do orçamento impositivo. Então, a minha pergunta é, os deputados vão conseguir aprovar o orçamento impositivo? Eles vão oferecer uma derrota à presidente Dilma? Eu sou da seguinte opinião, Eric. O governo deveria regularizar o tema das emendas e nós tratamos dessa maneira, com regularidade, tá certo? Talvez tenha havido algum problema de prioridade. Se houvesse normalidade, não havia essa tensão. Agora, eu acho que esse tema não é, para mim, na minha opinião, um tema relevante, o tema do orçamento impositivo. Não é um tema relevante para mim. Nem para criar crise, nem para resolver nem crise. Nem para nada, não é? Eu só acho que nós deveríamos nos deter a essa pauta. Reforma política, financiamento para a saúde, financiamento para a educação, financiamento para o transporte, combate à corrupção.